mas eu sentia que faltava alguma coisa pra mim, pra eu estar completa. E aí eu fui para 2 escolas, em Toledo, isso, tá? Uma cidade vizinha de Cascavel, onde eu estudei. E lá eu trabalhei em 2 escolas. As 2 eu dava aula de musicalização infantil. Em uma delas tinha educação inclusiva. Então era uma escola que as crianças já estavam no processo de inclusão, que estavam sendo aceitas. Era bem ali no início, quando as escolas estavam começando a entender o que era essa inclusão. As outras ainda não estavam com esse processo tão claro assim, né? Mas eu dava aula de musicalização, então eu ia dentro da sala das crianças, levava os materiais que a gente ia fazer. Em uma era assim, eu levava os materiais para dentro da sala, na outra eu tinha minha salinha mesmo. E as crianças vinham até mim para eu ensinar música. Mas em tudo isso faltava. Eu sentia que ficava ali, nossa, mas tá faltando alguma coisa, eu preciso de mais, não quero só ensinar música, não quero, não, para mim não é o suficiente. E aí nessa escola inclusiva que eu falei, eu comecei a ver esses alunos que eram da inclusão e ter muito desejo de ajudá-los, assim, tipo, coisas extra musicais, né, que não fossem só da música. Eu queria ajudar esses alunos a se comunicar melhor, a conseguir estar mais incluídos nas atividades, a mostrar os seus interesses para o grupo, que o grupo conseguisse olhar eles e trazer ele para dentro do grupo. E aí o que eu comecei a fazer? Nessa escola eu adaptava as atividades pensando naquela criança que estava inclusa lá. E aí eu olhava para aquela criança, via a necessidade dela e planejava uma aula em que a necessidade dela, o interesse dela fosse o centro. Não era algo visível que eu falava, ai crianças, vamos fazer o que o outro falou. Não, era assim, eu trazia uma atividade pensando na dificuldade da criança e fazia todo mundo participar. E era uma aula muito dinâmica, muito legal, e eu via aquela criança sendo incluída nas atividades, porque era interesse dela, ela estava feliz de estar ali, todo mundo estava feliz de estar com ela junto. E aí eu tive a certeza, eu falei, não, eu preciso ir para musicoterapia, eu vou agora buscar isso. E aí na época eu vim para Ponta Grossa por motivos de saúde do meu pai, aí fiquei um ano por ali. E quando eu cheguei em Ponta Grossa, eu já cheguei decidida a entrar numa instituição de educação especial. Aí eu fui numa instituição do governo que tem lá em Ponta Grossa. E como lá era um centro educacional, eu pedi para entrar como professora de música. E eles tinham interesse, né, em ter um professor de música, até porque musicoterapeuta ainda são poucos os lugares que tem. E aí eu falei, olha, eu queria muito trabalhar aqui como professora de música, eu gostaria dessa oportunidade e tal, falei um pouco das minhas experiências e eu consegui entrar nesse lugar, que é um centro assistencial de proteção aos autistas. E aí eu comecei a trabalhar lá e foi aí que eu me apaixonei de vez. Eu falei, nossa, agora eu tô no meu lugar mesmo, eu vou trabalhar com aquilo que eu sempre quis, porque aí eu consegui usar a música para objetivos extramusicais, que eu sempre vinha buscando isso nos outros lugares que eu trabalhava, né? E ali eu vi que eu realmente poderia fazer isso, né? Então eu ia usar a música para desenvolver essas habilidades que os meus pacientes, meus alunos, no caso, precisavam. Foi uma experiência muito legal, fiquei um ano trabalhando ali e eu tive um ótimo relacionamento com a equipe. Eu sempre me dei muito bem em trabalhar com equipe, com gente, né? Eu sou socialmente fácil de lidar, vamos dizer assim. Eu também. E aí foi que eu entrei no mundo do autismo e eu comecei a estudar um pouco mais para entender como que era o autismo, comecei a entender um pouco mais das técnicas e foi lá que eu comecei. Quando eu vim para Curitiba, eu já tinha essa bagagem, né, de dizer que eu já tinha trabalhado com crianças autistas e eu vim para estudar musicoterapia. Quando eu cheguei, eu entrei numa outra instituição de autismo como professora de música, e aí eu fui me moldando cada vez mais para me tornar a musicoterapeuta Darda, porque até então eu era professora de música, né? Usei toda a bagagem que eu tinha da didática, da educação musical nessas primeiras experiências com autistas. Então, me ajudou muito, né, pela criatividade que a licenciatura te traz, né, para você estruturar uma sessão,
fazer atividades que tenham outros materiais, que você torna isso musical. Então isso me ajudou muito a tornar as minhas sessões visuais, estruturadas, com dinâmicas, com músicas diferentes e englobar todos esses pacientes autistas. E desde então, quando eu cheguei na musicoterapia, ali eu fiquei. Hoje eu trabalho com consultório particular, mas tive bastante experiência em instituições, em escolas, como musicalizadora, como musicoterapeuta em escola também. E na musicoterapia em escola foi outra experiência, gente. Então, pra mim não faltava, né? Quando eu estava com a musicoterapia na escola, eu não sentia esse sentimento de, está faltando algo na minha profissão. Eu sentia que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, tendo os objetivos atingidos. Então é muito legal quando eu realmente entendi que eu não era só professora de música, mas eu era musicoterapeuta, né? Eu tinha todo esse olhar mais terapêutico voltado para a individualidade das crianças que eu atendia, né? Mesmo que seja nas escolas. Esse foi um pedacinho só, bem resumido da minha história, tá, gente? Provavelmente eu vou dividir esse vídeo em 2, porque eu acho que vai ser um pouco grande. Então, se você não viu o primeiro vídeo, corre ali e vai ver um pedacinho mais dessa história. Você já sabe se você é musicoterapeuta ou professor de música? O que você prefere? Escreve aí nos comentários. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!